Estamos iniciando mais um Pode Alavancar. Hoje eu estou recebendo uma convidada de honra, que ela veio de longe, chegou aqui, Paty Pena, muito querida, que tem uma visão muito incrível, que atua em duas frentes, que ela tem muito sucesso. Tanto é uma área peculiar do desenvolvimento pessoal, porque ela desenvolveu uma metodologia que vocês vão conhecer, e acredite, esse podcast aqui vai te ajudar também na sua vida pessoal. Mas, paralelamente a isso, ela construiu um negócio muito sólido, com muita consistência, que tem um resultado assim surreal, e um resultado que 90% dele, acho que a gente pode afirmar desse jeito, é um resultado orgânico. Então, estou falando de muita receita, muito faturamento com estratégia orgânica. Eu já vou antecipar um número. Tem um produto dela que ela tem taxa de renovação de 82%. 82%. As alunas renovam, e você vai formando aquela bolha gigante, ajudando as pessoas e, claro, ganhando muito dinheiro com isso. Então, Paty, seja muito bem-vinda aqui. Obrigado. Prazer imenso ter você aqui. Já estava querendo te chamar faz um tempinho, você sabe disso. E conta um pouquinho pra gente. O que você faz hoje? Tá, vamos lá. Bom, hoje eu trabalho com organização pessoal. Então, eu ajudo mulheres a organizarem ali todas as áreas da vida. Começando pela casa, rotina doméstica, aí a gente entra em organização de rotina. Entrou em rotina, a gente tem que falar de hábitos, né? Então, hábito de sono, de alimentação, de movimento. Aí a gente entra nos recursos físicos, né? Então, organização financeira, organização emocional. O que a gente faz? A gente pega ali 7 áreas da vida. Então, saúde física, saúde emocional, a casa, as finanças, propósito, relacionamentos, espiritualidade. E a gente se aprofunda em cada uma dessas áreas com vários profissionais, né? A minha área é mais essa de rotina, produtividade, rotina doméstica também. Mas hoje a gente tem uma comunidade forte, a gente tem uma plataforma com vários profissionais. Então a gente tem nutricionista, psicólogo, né, coaches, e a gente faz ali um acompanhamento dessas mulheres durante anos, né? Porque eu falo que o programa dura 1 ano, mas a nossa taxa de renovação é muito alta. Então, eu tenho alunas que estão comigo há mais de 10 anos, que não querem assim, porque cada vez tem mais profissionais e as mentorias são diferentes, não é uma coisa estática, é bem dinâmica e elas vão crescendo, elas vão evoluindo. Então, é coisa linda, assim, cresceu bastante, de né? se ver, sim. E quando tudo começou, você começou primeiro, eu imagino, desenvolver uma metodologia, certo? Sim. E aí conta um pouquinho que ano que foi, que momento que você deu o estralo do tipo, estou aplicando isso comigo e agora eu vou criar um método, porque trazendo uma visão para a turma como um todo, ninguém precisa ser fiel a qualquer tipo de metodologia que tem no mercado, sendo que você consegue entender um pouco de uma área X, uma área Y, e você constrói um racional que é a sua metodologia. Sim. Me parece que foi mais ou menos isso que você fez, mas como foi que tudo aconteceu? Assim, eu sempre falo que o espaço físico, ele reflete muito na nossa vida, na nossa mente, no nosso emocional. Então, quando a gente tem um espaço físico bagunçado, quando a casa está bagunçada, em algum momento essa tralha física vai virar uma tralha mental, porque é uma distração, né? O cérebro se distrai, diminui a clareza mental e vai virar também uma tralha emocional. Então, eu comecei pela organização do espaço físico, tá? Lá em 2014, agora faz 10 anos, né, que começou a metodologia. Então, a gente se focava muito na organização do espaço físico. Só que aí, quando você organiza o teu espaço físico, você precisa ir para um outro nível. Isso aconteceu comigo, na minha vida. E isso aconteceu com centenas de alunas que começaram comigo lá em 2014 organizando espaço físico. Então, no meu caso, por exemplo, eu vivi durante muitos anos obesa. E eu comecei essa organização, esse processo de emagrecimento com o espaço físico. Então, organizando meu guarda-roupa, minha despensa, minha geladeira, minha mente, né? Porque aí a mente fica limpa, tô com tudo organizado, tô mandando uma mensagem pro meu cérebro, ó. Estou descartando tudo isso aqui e quero descartar também esse excesso de peso. Então, a mente fica mais organizada, você fica mais calma, mais ponderada. E assim eu comecei um processo. Eliminei 28 quilos e eu comecei a ver que não foi só na minha vida. Várias alunas começaram a relatar. Paty, depois que eu organizei a casa, putz, eu não tenho mais aquele monte de DR com meu marido. Eu melhorei as minhas finanças,
né? Eu consigo produzir mais e melhor no meu trabalho, eu emagreci também. Então, o que eu comecei a perceber? Poxa, a gente tem que ir para um outro nível e a gente tem que começar a falar sobre organização de rotina, sobre hábitos, como é que a gente mantém isso com consistência. E aí eu comecei a criar para mim um painel que eu chamei de painel brilhante, que a gente chama até hoje, é um painel de controle de hábitos, né? Colocando pequenos hábitos. Lá em 2014, eu comecei a falar comigo. Eu falei, Paty, vamos juntas, porque é o poder do pouquinho. E o poder do pouquinho foi uma expressão que eu criei lá atrás. Um chute na época. Porque eu falava pra mim. E aí minhas alunas começaram, Paty, o poder do pouquinho, tô aplicando o poder do pouquinho, porque é isso. Tá, eu vou ler, eu não leio, mas eu vou ler assim, uma página por dia, só que todo dia. Ah, eu não gosto de olhar pro meu financeiro, eu vou olhar pro meu financeiro 5 minutos, só que vai ser todo dia, né? Eu não faço atividade física, beleza, eu vou caminhar 10 minutos, só que vai ser todo dia. Então a gente começou a controlar isso. E esse método, ele foi crescendo junto com as minhas alunas, com a participação e com o feedback, né, das minhas alunas. Então, eu falo que eu tenho muito carinho pelas minhas primeiras alunas e a maioria delas está comigo desde 2014. Né? Algumas ficam ali há 2 anos fora e mandam mensagem, ai, Paty, tô há muito tempo sem te ver, o que é que tem de novo aí? Quero voltar, quero fazer mais. Então, a gente se tornou uma grande família. Então, começou pelo espaço físico, aí foi para hábitos, aí eu entendi a necessidade de cuidar desse recurso físico, porque o que eu comecei a perceber? Bom, eu tenho um corpo. O meu corpo é o templo da minha alma, certo? Sabe a bonequinha matriosca que vem uma dentro da outra? Então, primeira coisa que eu tenho que cuidar de mim, do meu nível de energia. Quando eu tava obesa, Giva, assim, eu não conseguia subir escada com meu bebê no colo, tinha que parar 3 vezes para respirar, né? Eu não tinha energia, eu vivia inflamada, então não tinha energia mental para produzir. E aí o Conrado, que é o nosso mentor em comum, o Conrado, um dia ele virou para mim e falou assim, por que você pede sobremesa? Falei, porque eu amo açúcar, eu amo doce, eu como doce várias vezes por dia. Ele falou assim, cara, se você não pode controlar o teu vício em açúcar, você não pode controlar o que você come, você nunca vai controlar o seu negócio. Você não tem como criar um negócio escalável do jeito que você quer, porque você não está controlando a sua mente, cara, o açúcar está mandando em você. E aquele dia ali, eu lembro que eu estava em Campinas, eu não dormi. Aquela noite eu não dormi. Né? Eu falei assim, eu tenho que vencer isso aí. E é isso, hoje eu não como açúcar, né? E mais do que isso, porque aí pegando um pouco de ensinamento, você percebeu, por isso tem que estar atento aos sinais e aos padrões. Você percebeu que um gatilho que fazia a pessoa se replicar em outras áreas era a casa. Isso. Então, ajustando a casa, não foi algo pensado, né? Você não imaginou. Você começou a perceber. Observação. Porque ou a pessoa é organizada ou a pessoa não é organizada. Por exemplo, quem tem problema com gestão de tempo. Colaborador, funcionário que atrasa. Esse cara, aquele é um sintoma de outras coisas na vida dele que ele provavelmente está atrasado. E aí, assim como você percebeu também essa questão do próprio gatilho de açúcar ou coisa do tipo. Foi nessa época, Paty, que nasceu o Ion ou não? Foi depois ainda que você juntou mais peças do quebra-cabeça? Nessa época, nasceu o Organização Emocional, que foi meu primeiro produto, que o Conrado me ajudou a criar. Que já foi online, já foi um produto online, já entrou no online em 2014. Desde 2014. Pá. Né? Então ele começou dentro da Organização Emocional, a gente começou a fazer esse movimento de falar mais sobre rotina, organização financeira e tudo que compunha. Então, já partiu desse raciocínio. Primeiro vem o meu nível de energia físico, mental e emocional, depois vem minha casa, que é o templo do meu corpo, depois vem minhas finanças, sempre assim, com cascas. Por quê? Se eu não tenho energia, eu não faço nada, eu não trabalho, eu não cuido da casa, eu não cuido de filho. Então, depois de um tempo, o que começou a acontecer, Giva? Eu comecei a perceber que por mais que eu tivesse ferramentas, foi aí que nasceu o Ion. Vou te contar como nasceu o Ion. Eu comecei a perceber assim, por mais que eu tivesse ferramentas, às vezes eu tinha uma ferramenta na mão, eu ia a nutricionista, eu ia a um personal, só que eu não colocava em prática. Então, quando alguém fala assim, poxa, eu tô acima do peso, o que eu faço?
Óbvio, você faz dieta e exercício. Todo mundo meu sabe o que tem que fazer. Tem que mudar a ação. O que eu faço para ser livre financeiramente? Óbvio, você vai guardar 30% do que você ganha na fonte, vai fazer isso, aquilo, você vai se tornar livre financeiramente em 15 anos, tá? Mas e para fazer isso? Então, comecei a perceber assim, por que mesmo eu sabendo o que eu tenho que fazer, eu não faço? Por que mesmo as minhas alunas, você percebe, minhas alunas, elas foram minha bússola, porque elas, Paty, eu sei que eu tenho que fazer o painel brilhante, mas eu não estou fazendo, me ajuda. Por que eu não estou fazendo? Aí eu comecei uma outra busca, que deu origem ao método Ion, que aí sim eu fui fazer a formação da Louise Hay, eu fui estudar sobre arquivos mentais, sobre crenças, e aí eu comecei a entender o caminho. Poxa, eu tenho um arquivo mental, são 5 passos. Eu tenho um arquivo mental que gera um pensamento, que produz a emoção, o sentimento, que me impulsiona a tomar uma ação, que gera um resultado. Então, eu não posso ficar só nesse rabichinho, ação, resultado, ação, resultado. Não, eu tenho que voltar lá no arquivo mental. Então, por exemplo, se eu acredito, o dinheiro é sujo, o dinheiro é um mal necessário, todo rico rouba, tenho arquivos negativos em relação ao dinheiro, como é que eu vou ter uma ação de guardar dinheiro? Eu não quero guardar algo que é sujo, que é mal. Então, a ação, ela tem que ser coerente com os meus arquivos mentais. Aí eu comecei a me aprofundar muito. Eu fiquei alguns anos me aprofundando em arquivo mental. E assim nasceu o Ion, que é idealize, organize e manifeste. Primeiro eu tenho que primeiro é o que está na minha mente. Quer dizer, primeiro eu tenho que entender por que eu criei essa gordura e por que agora eu estou pronta para ela sair. Por que eu criei dívida e por que agora eu estou pronta para prosperar, né? Então, aí sim, criei a metodologia com passo a passo, muito estudo por trás, validei com as minhas alunas, aí registramos e lançamos. E hoje o método Ion, né, a gente tem ali, já passaram mais de 14 mil mulheres, muitos depoimentos assim de transformação, e é o meu motivo de viver. Nossa, hoje, assim, muito né? Muito bom, muito bom. Porque aí o lance é o seguinte, então, tentando trazer ensinamentos para quem está ouvindo a gente, né? Você tinha uma premissa, que aí nasceu organização emocional. Somente, né? Emocional. Beleza. A partir disso, você ficou de olho e esse Organize já nasceu da ideia de organizar a casa e o efeito cascata disso. Mas, paralelamente a isso, você percebeu que tinha mais coisa, foi estudar para procurar essas associações, que é a dos arquivos mentais. E aí é onde realmente a gente vê que no dia a dia muitas pessoas sabem o que tem que fazer, até se esforçam um pouquinho, mas uma hora a impressão que eu tenho é que falta o combustível emocional. Isso aí. Né? Então você descobriu como que a pessoa dá um reset lá e põe combustível emocional. Maravilha. E aí você começou já em 2014 com isso no jogo do online. E quando foi que você percebeu assim, que caramba, isso é muito bom, eu criei a metodologia, cara, eu vou agora levar isso para mais pessoas, ajudar muito mais pessoas e, claro, também ter um bom faturamento com isso. Em que momento, em que ano que isso aconteceu, que você olhou assim, ou que você olhou, que resultado, que você falou, meu Deus, cara, eu vou crescer muito com isso? 2018 foi esse divisor, assim, sabe? Porque eu comecei a receber muito depoimento. E muito depoimento forte. Assim, Paty, eu já tinha desistido da minha vida. Já tinha desistido de mim, né? E eu comecei a fazer pequenos encontros gratuitos. Chamar minhas alunas para virem na minha casa, para fechar um espaço em São Paulo, para 50 pessoas, para 100 pessoas. E durante esses encontros, as coisas que eu ouvia, eu comecei a fazer isso em 2018, né? Você ouvir as alunas falando e eu nem imaginava que o método Ion estava impactando tanto assim as mulheres. Então, aquilo ali me deu mais vontade de escalar. E lá em 2014, né, a gente não tinha a estrutura que a gente tem hoje, de uma agência que faz tudo. Então, meio que tudo que eu tenho no meu negócio, eu fiz na mão, né? Então, em 2018, eu tomei essa decisão ali de escalar e comecei a fazer o Pílula da Organização, que é a minha live diária. Então, eu falei, todos os dias eu quero estar ao vivo e eu quero entregar. E aí, o que aconteceu? Em 2019,
eu perdi o meu perfil do Instagram. Ele não tinha segurança. Eu perdi o meu perfil, perdi todo mundo que eu tinha. E eu comecei um perfil do zero, que é o perfil que eu tenho hoje, 2019. E aí foi uma coisa tão maravilhosa, Giva, porque eu mandei mensagem para as minhas alunas, assim, pelo WhatsApp, pelo e-mail, contei o que aconteceu, falei, gente, e elas não só todas migraram para conta nova, como a gente fez uma ação ali, por favor, cada uma chama 10 pessoas, tal, porque, me ajuda, eu perdi minha conta. E naquela hora eu percebi, assim, o apoio que eu tenho das minhas alunas, porque o meu perfil já começou bombando, assim, as minhas alunas me ajudaram a multiplicar o meu perfil, e desde então falei assim, todos os dias vocês vão ter uma live, você é minha aluna, você que não é minha aluna, todos os dias você vai ter um conteúdo para o seu dia ser melhor do que foi ontem. Então essa live geralmente ela acontece cedo, às vezes 6 da manhã, 7 da manhã, e o intuito é esse, é você ter uma pílula para melhorar o teu dia, né? E desde 2018... todo dia. Isso daí é uma coisa que foi igual até quando eu bati o papo com o Thales aqui também, que tinha toda quarta-feira. O que a gente percebe no movimento do digital é que tem muita gente que está entrando no jogo já cansado e não quer mais se dispor a fazer coisas que são importantes. A gente percebeu, né, hoje a minha visão me permite perceber algumas coisas. As pessoas que são excelentes produtores de conteúdo tem assim ROI disparadamente mais alto. Essas pessoas também já têm uma criação de comunidade, que é um dos temas do momento, é uma hype do momento. Criar comunidade, doutrinação, as palavras, os símbolos. Então, o Poder do Pouquinho nasceu quando? 2014. 2014. E você tem material dele, né? Sim. Depois você fala um pouquinho disso, os materiais que você criou, que você vende, que as alunas compram, né? O Poder do Pouquinho, tem anel, tem pulseira, né? Sim, tem. Pulseira. E isso é muito bom. Agora, o que você fez desde então? Você criou um método de vendas. Isso é um método de vendas. Aliás, intencionalmente ou não, é um método de vendas. Sim. Porque é uma pessoa que está todo dia, final de semana também? Também. Final de semana. Há 5 anos, fazendo live todo dia. O poder de engajamento disso, de entrega, de reciprocidade. Tem gente que, muito provavelmente, você deva ter uma parcela que comprou, porque eu não vou comprar, porque, me sinto obrigado a comprar, porque as lives já resolvem minha vida. Tem muito isso. Né? Tem muito as lives já resolvem minha vida. E o que é interessante? Eu acredito que qualquer pessoa que, claro, pré-requisito, um ótimo conteúdo, um método, uma boa comunicação, que é o que você tem, qualquer pessoa que começar isso hoje, em 2 anos ela pode ter um resultado assim surreal também, porque ela tá lá na consistência. Eu não tenho dúvida disso, Giva. Eu vejo tanta gente falando assim, é porque o mercado digital agora tá inchado, não tem mais espaço, tá mais difícil. Eu acho que só subiu a maré, sabe? Eu acho que só tá mais fácil e mais no momento, porque é isso, todo mundo hoje tem que estar na internet. Agora, a palavra é consistência, né? Porque é isso que você falou, as pessoas às vezes começam cansadas, ou também, uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas, que é para a vida pessoal também, eu falo assim, não busca atalho. Não busca atalho para você emagrecer, uma pílula mágica, atalho para você ficar rica, não tem atalho. O digital é um trabalho como qualquer outro, é como você tem um e-commerce, é como você tem uma construtora, entendeu? Não busca atalho, você tem que, eu falo que é tempo de BC, que eu falo para os meus filhos, é bunda na cadeira. Não tem mistério. Agora, seja consistente, entregue um bom conteúdo, né? Tenha verdade, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E hoje a gente tem pessoas, por exemplo, como você, que tem ali a mentoria alavanca. Eu imagino que se em 2014 eu conhecesse você com a mentoria alavanca, onde eu estaria hoje? Porque eu tive que aprender curso de não sei quem pro Facebook, curso de fazer landing page, curso... Eu aprendi tantas coisas que não são da minha área, porque não tinha ninguém para fazer, ninguém sabia fazer isso em 2014. Você imagina hoje que você entra numa mentoria. Aí eu falo, quanto vale isso? Quanto vale? Não, isso não tem preço. Você fala assim, poxa, a alavanca custa 100 mil. É muito barato. Eu investi muito mais de 100 mil para aprender ferramenta para eu conseguir... Fora o tempo, né? Não, fora o tempo. A gente veio da época igual, porque não tinha essa história do
o cara do copy, a pessoa do tráfego. Ou você comprava alguns cursos, porque um não ensinava, né? Um ensinava, Alguns cursos para poder aprender a fazer, ou então você estava fora do jogo, muito literalmente. Dinheiro investido. Muito Mentorias dinheiro investido. diferentes, né? Porque não tinha uma mentoria tipo a tua, a alavanca que engloba tudo. Não existia isso. Para você criar uma mentoria dessa, você já tem que ter tido uma estrada, testado muita coisa, validado. Então hoje está muito mais fácil. Se você tiver consistência, se você tiver um bom mentor, não tem como dar errado. Muito bom. E aí, pegando no gancho, né? Pô, interessante, você tem uma metodologia de vendas. Quando eu te conheci, que até o Conrado apresentou a gente, eu fiquei surpreso porque eu nunca vi um resultado tão expressivo com quase zero e muitos meses zero investimento de tráfego. Isso assim é fora da casinha. E aí você tem feito isso, criou o Ion, que é o Ion Você, que é o programa de... Ele engloba uma área de desenvolvimento pessoal, né, Paty? Sim, pode poder tudo dessa janela aí. E aí, depois o que veio a partir dele? O que você criou? O que você percebeu? Eu percebi que você observa muito suas alunas, né? Sim. Colhe feedbacks. Você está lá no campo de batalha, e essa visão de quem está lá no campo de batalha, ela é uma visão privilegiada. Não é a de cima, é a de baixo. E aí, que momento que você percebeu que poderia criar o produto 2 ou o produto 3? Como é que foi essa jornada? O que eu comecei a perceber, assim, no meio das mentorias, quando a gente falava de finanças, elas traziam muitas dúvidas que eram dúvidas de negócio. Não eram dúvidas de finanças, mas eram dúvidas de gestão, dúvidas de marketing, de vendas. Por quê? Porque elas são pequenas empreendedoras, né? Então eu tenho alunas que são manicures, outra que tem um pequeno salão, outra que é confeiteira, uma que faz costura criativa. Então elas traziam muito essas dúvidas sobre negócios na mentoria do Ion Você. E aí eu falei, olha, é o seguinte, eu vou organizar uma segunda comunidade que vai ser a Ion Negócios, onde eu vou ensinar essas mulheres como organizar o seu negócio. Por quê? Da mesma forma que eu tive uma jornada de organização pessoal, não só de emagrecer, mas de me auto-organizar, né? De cuidar da minha casa, da minha família, eu também tive uma jornada no mundo dos negócios, porque eu quebrei 4 negócios. E o último negócio que eu quebrei, que foi ali nessa época, em 2014, eu quebrei de forma muito pesada. Eu fiquei devendo muito ao banco, o meu CPF ficou sujo. Então, eu aprendi muito. Como é que eu aprendi? Quebrando. Eu aprendi caindo e levantando, caindo e levantando. Quando eu fui montar esse 5º negócio, eu falei, só que agora eu vou estudar não o que é gostosinho. Eu vou estudar toda coisa chata que eu não quis estudar nos outros negócios. Eu quero saber primeiro porque eu quebrei. Então, eu fui estudar muita gestão, né? Fui entender como é que financeiro, fluxo de caixa, tudo que eu não tinha estudado nos outros negócios. Então, com esse conhecimento, eu sintetizei, trouxe para uma metodologia muito fácil para que o meu público pudesse entender sem nenhuma dificuldade, né, fácil, didática, e criei o Ion Negócios. Esse foi a segunda comunidade. Muitas alunas migraram também para o Ion Negócios. Muitas estão nos dois? Muitas estão nos dois. Eu nunca fiz nada de tráfego para o Ion Negócios. Ele é um programa que existe totalmente orgânico e que atende as minhas alunas do Ion Você, que são empreendedoras, né? É um programa que ele se vende sozinho. E é um programa muito gostoso. Também tem vários palestrantes lá dentro. A gente tem uma planilha própria, a gente tem uma metodologia própria também. E por último, a necessidade que eu senti de criar uma formação, porque aí muitas alunas que já trabalhavam ou terapeuta ou personal organizer, Paty, eu acho tão legal isso que você faz no método Ion, eu queria fazer algo parecido. Eu falei, não, você vai ser facilitadora do método Ion. Então aí criei essa formação validada pelo MEC, aí ensino elas a se tornarem consultoras, facilitadoras do método, mas não se tornar só, vender, né, se posicionar como uma consultora de organização. Você ensina a metodologia e também a questão do business da metodologia para ela poder rentabilizar com isso. Exatamente. Como você vai fazer a sessão estratégica, técnicas de venda, né? Para fazer renda extra, é o plano B, mas muitas vezes o plano B se torna o plano A. E já aconteceu com algumas? Já aconteceu. Ela queria uma rendinha extra, fez a forma. Eu acho que deve ter sido essa jornada. Virei aluna do Ion Você, talvez entrei no Ion Negócios, aí eu fiz a formação.
fazia ali um bico e aí largou tudo e vive só porque disso. indica para cunhada, indica para outra, porque é uma metodologia. Então a pessoa começa, poxa, 9 passos da organização da casa, painel brilhante, isso, aquilo, começa a ajustar a vida e aí ela fala, quero replicar, né? Quero falar para outras pessoas e ainda fazer dinheiro com isso. Então hoje a minha empresa ela tá ali focada no Ion Você, no Ion Negócios e na formação Muito Ion. bom. E tem um detalhe aí também que eu consigo, pelo que eu conheço, você vai revelar mais alguns, descrever alguns elementos de diferenciação. Inclusive, para você que está ouvindo a gente, tome cuidado para não comprar gato por lebre. Tem muita gente hoje, porque se popularizou mais o nome de mentoria, que a primeira vez que eu ouvi falar de mentoria foi o Conrad em 2015, 16, que acho que você fez a mentoria também lá. 10 pessoas, tal, 10 mil reais. Mas tem muita gente hoje que está vendendo um curso que tem algum suporte ao vivo por um período e falou, não, é uma mentoria. Não é uma categoria de mentoria. Tanto que é isso que você faz e você não chama de mentoria, porque é um produto que ele tem ali as mentorias que complementam, que ela é um super bônus do produto, né? Porque a pessoa tem um material gravado e tem esse material. Então, eu vou tentar destacar elementos de diferenciação. Desde a sua essência, você tem reuniões em grupo com as alunas, é no Meeting, no Zoom? É no Zoom. No Zoom, de quanto tempo? Quinzenal. Quinzenalmente. E dá normalmente quantas pessoas ao vivo? Uns 200. 200 pessoas. Para dar 200 ao vivo, deve ter mais de 3 mil alunas ativas, por aí. Beleza, isso é um elemento. Aí você percebeu que não começou só com você. Aliás, começou só com você. Você percebeu que tinha uma demanda de dúvidas ligadas a uma área X da vida, saúde, nutrição, e aí você começou a trazer outros profissionais. Exato. E tem feito isso até hoje. Percebeu? Traz alguém. Até hoje. No mínimo, uma vez por mês, eu tenho um profissional novo. E isso não gera nenhum custo investimento a mais para a pessoa, né? Não. Maravilha. Aí um outro elemento de diferenciação, você tem alguns produtos seus, você pode até falar um pouquinho mais sobre isso, que você entrega material físico. Quais são os produtos, quais são os materiais, até em que momento você percebeu que seria uma boa, como é que foi essa história aí? Na pandemia, eu tive a ideia de pegar, a gente sempre teve um planner dentro do Ion, mas é um planner digital, aí eu sempre dava a instrução, olha, você pode imprimir uma gráfica perto da tua casa e faz você assim. Você dava o PDF, né? Formato apostila, né? Dava o PDF, mostrava a minha apostila. Aí um dia eu falei assim, quer saber? Na pandemia eu falei, eu não quero mais apostila, eu vou fazer pra mim, só pra mim, eu vou fazer um planner. E eu mandei fazer na gráfica um planner e um manual da casa. Quando eu mostrei aquilo no Instagram, as minhas alunas e seguidoras ficaram, assim, desesperadas. Eu quero comprar. Paty, eu quero esse planner. Eu falei, não, mas meninas, eu fiz pra mim. E eu fiz uma gráfica rápida e toma aqui o contato, vocês podem fazer. Não, Paty, eu não quero mandar fazer, eu quero esse. Aí eu falei, bom, eu vou imprimir então e eu vou vender. E aí fiz uma impressão ali de 200 cópias, vendeu tudo do manual da casa e do planner. Eu falei, opa, aqui tem uma questão. O que eu percebi? Que esse sistema híbrido, porque as pessoas elas gostam de uma coisinha para tocar, para fazer um unboxing, entendeu? Tava tudo muito virtual, ainda mais na pandemia, que era tudo muito virtual. Então eu subi um pouquinho o valor do meu produto, mas pouco, porque uma das premissas que eu tenho lá desde o começo é o seguinte, eu quero entregar um produto a mais por um preço C menos. Então ele tem que ser a mais no valor e o preço tem que ser C menos. Por quê? Porque o meu sonho aí já é uma coisa de propósito, é que mulheres que não têm nenhuma condição de fazer life coaching, sabe? Ou de pagar uma consulta, por exemplo, com o Rodrigo Mendanha, que é o nosso nutricionista lá dentro do programa, eu quero que essas mulheres tenham acesso a essas pessoas. Eu quero que essas mulheres tenham acesso a essas pessoas. Porque quem pode pagar 12 pau, né, fazer life coaching, fazer isso, fazer aquilo, fazer workshop da Louise Hay. Então, essa sempre foi uma premissa para mim.
eu tenho que atingir o maior número de mulheres. E quem sempre teve aquela mentalidade, putz, isso não é pra mim? Não, agora isso é pra você sim. Cabe no seu bolso. Cabe no seu bolso. Tem que ser menos de uma pizza por mês. Então, eu sempre fiz a operação muito focada nisso. Aí, quando veio o material didático, eu falei, eu não vou lucrar com material didático. Então, a gente subiu um pouquinho o só valor. Para compensar o custo. Só para cobrir o custo e o frete, e a gente entrega no Brasil todo. Então, hoje, todos os meus produtos, eles são híbridos. Se você comprou e você mora no Brasil, você vai receber uma caixa minha. Você vai receber uma caixa minha, né? E se você mora fora do Brasil, você vai indicar um endereço de um parente, de alguém, e você vai receber uma caixa minha. E a experiência é incrível, porque não é qualquer caixa, né? Então a gente tem a pulseira do Poder do Pouquinho, tem os planners, a gente faz ações já vai com o esse manual da kit casa. já, por exemplo, quem comprou Ion Você já recebe esse kit aí. Recebe um kit. Sensacional. Agora a gente está mudando para o Ion Negócios, a gente está fazendo um planner que ele é interativo, assim, então tem QR Code, tem exercício, né, para você se focar na cultura do seu negócio, na gestão, técnicas de venda, os principais indicadores. Então eu estou sempre também melhorando o material didático. E quem que me ajuda a melhorar? As minhas alunas. Porque é isso, eu fiz o primeiro planner, é assim, compromisso e tarefa, separei. Aí as alunas começaram a não entender como eu estava fazendo para mim. Não, Paty, mas isso aqui está me confundindo. Eu falei, pera, está funcionando para mim, mas está confundindo 100 pessoas? Eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para elas. Então, uma coisa que eu faço muito, Giva, no meu negócio, eu faço muito mesmo, tá? Eu chamo para o Zoom as minhas alunas. Eu coloco assim, 50 alunas lá para falarem. Eu quero ouvir a sua opinião. Eu já cheguei a ficar 4 horas gravando e anotando. Eu quero ouvir a sua opinião sobre o meu produto. O que é que você gostou e o que é que você não gostou. E eu chamo também quem cancelou ou quem não comprou. Boto numa sala e anoto. Por que você não comprou? Por que você cancelou? Né? Por que você não conseguiu fazer? O que da ferramenta, o que do painel brilhante. Então, esse painel, esse material didático, no final, tem muita participação das alunas. Ele está sempre em melhoria contínua, que é um dos valores da minha empresa, e eu invisto tempo em ouvir essas mulheres. Aí, o ouro está aí. É você abrir o microfone, deixa ela falar. E quando você fala para ela falar do produto, ela fala só do produto. Ela fala do teu time, ela te manda print, como ela foi atendida, o que ela gostou, o que ela não gostou. Ela fala de mim. Já ouvi feedbacks, né, sobre mim, muitos positivos e alguns negativos. Poxa, Paty, você falou isso e aquilo. Não gostei porque eu levantei a mão e você não me atendeu. Então, como eu posso melhorar essa sensação? Eu posso logo no começo falar, olha, eu vou conseguir atender 4 pessoas, cada uma tem 1 minuto para falar, eu vou chamar em ordem para a pessoa não se sentir desmerecida, mas eu preciso ouvir a aluna. Eu acho que muito do segredo, Giva, de um produto de sucesso está em você não achar que não é ego, o meu produto é maravilhoso e retocável, se você não gostou, o problema é seu. Não, você não gostou, putz, como é que eu vou melhorar? Porque você é meu público, você tirou o cartão da carteira para me pagar, então eu tenho que te ouvir. E te honrar, né? E te honrar. Olha, né? Com tudo isso que você falou, eu fiquei triste. Por quê? Porque eu não tô com nenhum papelzinho para anotar tanta coisa boa. Mas eu fiquei feliz também porque o podcast é gravado. Boa! Então, com certeza, eu vou pegar para anotar, porque o que você tá falando é muito estratégico. Sim. É muito estratégico. Você ali preencheu alguns pilares que são muito importantes, que é o físico sendo praticamente um bônus e com muitos elementos que facilitam o quê? A execução. Porque o produto bom é o produto que gera resultado, mas o pré-requisito do resultado é a pessoa executar aquilo que ela está aprendendo. Uhum. E alguns materiais, ele facilitam isso. Você falou de ouvir as alunas, que tanto não só te ajudaram a construir o produto, como também está te dando feedback, e aí toda a tua engenharia de cascata de entrega, logística, disso daí, porque é uma coisa também que não é um trabalho fácil, né, Paty? Não. E é que está o jogo. Ninguém quer fazer o trabalho duro. As pessoas estão focadas mais em fazer o trabalho fácil. É simples, todo lá dentro. Putz, vai dar muito trabalho, não sei se é bem isso que eu quero. Você percebe isso também com alguns outros players por aí? Eu percebo 100%. Essa coisa, por exemplo, do material físico, gera muita objeção. Quando eu falo assim, em grupos de mentoria, mas
Como é que você envia isso? Logística. Eu falo, gente, é uma coisa óbvia. Você tem que ter um ERP, aí você vai ter um Kangu, um melhor envio. Você tem que ter um setor de logística, que pode ser você, porque quantas caixas eu já embalei? Né? Depois eu fui para estagiário. Hoje eu tenho um time de logística. Mas quem começou embalando fui eu. E assim, BO, porque a rinite, espirrando, ainda espirrava com papelão, mais o cheirinho. Mas é isso. É fazer o trabalho duro também, entendeu? E gera resultado. Eu tenho muitas fotos minhas assim, com mais de 100 pacotes, 200 pacotes na minha garagem e eu pingando. Eu tenho essas fotos. Nossa. Por quê? Porque eu embalei tudo. Eu carregando as caixas ali da transportadora. Então, eu acho que é importante você viver isso, porque eu vejo muita gente querendo começar assim com um time grande. Não, pera, aí a conta não vai fechar, né? Para você ter um time grande, você precisa antes ter passado por um trabalho mais braçal, você ali, e aos poucos ir construindo. Que é o poder do pouquinho, né, Giva? Literalmente. É isso. Pouquinho, você vai ser o seu próprio estagiário dentro da sua empresa, entendendo as funções, aprendendo, criando o processo para que alguma pessoa depois possa replicar aquilo. E aí onde muitas pessoas pecam, tem 2 pecados. O primeiro é em querer começar grande e não. E o segundo também, acho que são 3. Querer não pôr a mão na massa do jeito que tem que pôr. Não sei se eu quero ter esse contato, não, que eu quero ter time. Porque tem algumas escolas aí, é muito fácil pegar gente grande e falar, não, que o time, a estratégia, mas essa mesma pessoa não começou desse jeito. Ela começou do jeito que você começou, que eu comecei. Ninguém começa desse jeito. Aí o outro ponto em relação a tudo isso é as pessoas entenderem que em algum momento tem que escalar e escalar com pessoas. Porque tem gente que acha, não, mas eu vou escalar aqui com tráfego. Não, tem que escalar com pessoas e para isso acontecer, né, Paty? É preciso desenvolver outras habilidades como liderança. Aí vem aquela parte que eu falo, bom, então, quando as minhas alunas chegam no Ion Negócio, elas falam, Paty, eu faço o melhor bolo de chocolate da sua vida, é o meu. Tá, mas você tem uma habilidade técnica. Se você faz o melhor bolo de chocolate do mundo, isso não significa que você vai fazer dinheiro com o seu bolo de chocolate e muito menos que você vai ter lucro operacional com o seu bolo de chocolate, porque você precisa desenvolver outras habilidades de gestão que não são a habilidade técnica de fazer o bolo, né? Então, isso também, a pessoa às vezes vai criando uma preguiça de falar, nossa, mas eu vou ter que aprender tudo isso. Claro, porque é um negócio como qualquer outro, né? O marketing digital não é atalho. Agora, não é atalho, mas tem uma coisa, o lucro operacional não tem nenhum outro negócio que oferece. Não tem. Então, se é para eu sentar o bumbum na cadeira e trabalhar com alguma coisa que vai me dar ali uma margem de 4%, ou trabalhar com outra que vai me dar uma margem de 30%, eu vou no que vai me dar uma margem de 30%, porque o trabalho é o mesmo. O tempo é o mesmo. Mas o resultado, eu nunca vi nada igual. Não tem. Assim, em termos de lucro, né? É importante frisar isso daí, porque tem uma turma do digital que às vezes não cresce, porque tem um equívoco na análise de ROI. Então, alguns gurus do mercado pregam algumas crenças do tipo, não, olha, no passado eu cheguei a ter lançamento ROI de 17, de 15. Isso evaporou. Recentemente a gente fez o seu e bateu mais de 20, quase 25. Então, foi, meu Deus. Fazia tempo que eu não via isso. Mas no geral, tem gente que pensa assim, não, mas o ROI de 3, o ROI de 4, não, mas não. Tem que melhorar isso para você poder escalar, porque tá ruim. Só que, só para vocês terem ideia, um ROI de 3 significa, eu investi 10 mil e eu vendi 30 mil. Aonde você acha isso? O custo, qual é o outro custo? O custo do produto não tem, porque o produto é um produto digital. Você tem o custo do checkout, talvez um prestador de serviço, outra ali, tem imposto. Seguramente, isso daí a gente está falando de uma margem de uns 50%. É isso aí. Entendeu? Quando você pega um negócio físico, eu posso falar com propriedade que a gente vem de uma rede de academias, cara, você rala muito para no final do mês ser um lucro líquido de 20%. Então, o que eu gosto de falar no digital é que é quase igual ao churrasco, né? Que mesmo ruim tá bom.
Ai, Você já bem foi em isso. churrasco ruim? É mesmo? Eu não lembro, porque mesmo que a carne tava ruim, tava Isso bom, eu aí. tava com os amigos tomando uma. É. Só que não aceita desaforo, ainda mais nos dias de hoje. O mercado se sofisticou e não é uma questão de ter muita inteligência a mais. Por exemplo, qualquer pessoa com bom conteúdo, com bom produto, com uma boa dinâmica, gente, tem que desenvolver a habilidade da linguagem, da comunicação. Isso é uma coisa que não se fala nos cursos. Ainda hoje não se fala nos principais cursos como você desenvolve questão de metodologia, né, didática, dentre outras coisas. Se você desenvolver isso e você começar hoje a fazer live todo dia igual você fez, em 2 anos, ou menos do que, você vai chegar em algum lugar. Chega. Mas tem que pagar esse preço. Muito bom. Eu vou coletar alguns ensinamentos aqui para a gente poder fazer os insights finais. Metodologia própria. Gente, quem não tem, começa a considerar. Tenha o racional da metodologia e a validação pública, né? Sim. Senão não vai adiantar. Às vezes, eu tenho um método aqui, mas... Só funciona para mim. E às vezes ele é um commodity. Tipo, no mercado, por que é importante ter metodologia própria? Muitas áreas ela é commodity, tipo lead é lead. O curso de tráfego. O que tem no curso de tráfego realmente de diferente que não está em outros cursos? Sendo que lead é lead. Sendo que o próprio Facebook lá tem uma área deles que você aprende a fazer as coisas. Então, por exemplo, eu desenvolvi, vou falar uma coisa que a gente tem internamente, um modelo matemático de escala de anúncio, que a gente parte de um princípio de uma mineração, a gente tem a fase de lapidação, a gente tem a trilha, a gente tem a joia rara, sabe? Então eu estou explicando uma coisa que eu tenho internamente, isso não é público, mas se eu estou fazendo um pitch, eu apresento isso, a pessoa, nossa, interessante. Porque a metodologia, ela mata a racionalidade, a objeção da racionalidade. Em algum momento as pessoas estão convencidas, meu Deus, o produto é maravilhoso, que bom, choradeira tá aqui, a Paty, nossa, como ela é incrível, mas você tem ali um fiscalzinho da racionalidade que fica, será? Mas será? E aí você assassina ele. Metodologia, método de venda validado, live todo dia, a CAC 0, basicamente. Produtos físicos como elementos de diferenciação. Você criou ali uma área de suporte com encontros quinzenais que tem outros profissionais envolvidos, né? O que a gente tem mais aí do que você falou? Pesquisa periódica, trazendo clientes e falando, e aí? O que você está achando? O que eu posso melhorar? É isso. Se quem estiver ouvindo a gente aqui seguir isso, eu vou rever para anotar mais coisas, lacrou, né? Lacrou. Esse é o sucesso da Paty Pena. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Sensacional, muito bom. Né? E assim, né, Giva, não começar o teu negócio mirando na grana, porque é isso, se você fizer o caminho certo, o dinheiro vai ser uma consequência. Vai ser uma consequência, porque a maior monetização é ter gente satisfeita com o resultado. Com certeza. E aí o dinheiro vem na sequência. É uma consequência, é uma via de mão dupla, né? Muito bom, incrível. Olha, foi um ótimo bate-papo. Falei para vocês que aqui ia ter desenvolvimento pessoal. A gente viu 2 áreas, hein? Eu entendi muito sobre o poder do porquinho cada vez mais. Coisas que pode aplicar no nosso dia a dia. E o business da coisa toda de algo que ela começou em 2014. A gente vê poucas pessoas, tá? Que começou nessa época, que a gente começou em 2014, 2015, que estão no mercado ainda hoje. Porque muita gente evaporou, porque... sei lá por quê, mas é uma coisa que pode acontecer. Então, foi muito feliz aqui esse nosso bate-papo. Paty, eu vou pedir para dar os seus recados finais. Passa seu Instagram também, para quem quiser te conhecer. Maravilha. @Paty, PATI.pena, com 2 N's. Mas, Giva, quero te agradecer muito, né? Eu sou muito grata à vida por a gente ter se conhecido através do Conrado. A gente está com uma parceria muito legal, que é uma novidade para mim, porque também só para a galera entender, nesses 10 anos eu nunca tinha feito um lançamento. O meu modelo sempre foi o perpétuo, o orgânico, o live todo dia, sabe? E agora eu estou começando a aprender contigo, né? Sobre lançamento, a gente está fazendo essa parceria aí nos meus lançamentos, eu estou muito satisfeita com você, com a tua seriedade, com o teu time, com a tua entrega, com as tuas ideias. Tô feliz demais
tá? Com a nossa parceria. Obrigado, Então, recíproco. eu só A gente tenho aí aprende muito também. Só tenho a te agradecer. E eu falo, é isso, a gente não pode parar nunca, né? Porque imagina se eu tivesse na minha mente assim, não, eu já estou garantida, eu sou pessoa muito firmada no perpétuo, esse negócio de lançamento. Eu vejo muito isso também, pra gente fechar aqui no marketing digital e nos negócios em geral. Não, isso aqui eu tenho preconceito. Não, vamos testar? Poxa, o Giva tá há tantos anos fazendo lançamento, ele é bom nisso. Eu não conheço isso aí, mas eu vou confiar, vamos fazer uma parceria, vamos juntos, né? E agora, não vamos dar spoiler, mas aí acho que a Formação Ion é a nossa próxima parceria aí Vai de explodir. muito sucesso. Brasil todo. Aí com as tuas ideias e eu tô dentro. Estaremos sempre juntos. Então tá bom. Pessoal, obrigado, gratidão também, Paty, porque eu aprendo muito todo dia, tá? Porque o que você tá fazendo é disruptivo. E é engraçado que ele é disruptivo atemporal, né? Porque ele tá, desde quando nasceu era disruptivo e nos dias de hoje, como não tem quase ninguém fazendo, ainda é disruptivo. Então é isso, gente. Presentão para vocês. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui, se inscreve no canal, manda para alguém, tá? Segue a Paty, fica de olho, porque em breve a gente tá aqui em mais um Pode Alavancar. Um abraço para vocês. Valeu! Obrigada.